Tudo bem, gente? Conforme havia combinado, vem comigo aqui, ó. Nós vamos fazer questões agora, olha lá. Uso dos pronomes eu e mim. Vou fazer junto com você aqui. Esse presente é para mim ou para eu? Na letra B, preciso de dinheiro para mim ou para eu comprar aquele carro? A letra C, falta uma semana para eu ou para mim viajar? Letra D, comprei doces para eu ou para mim e eles saíram antes de mim ou de eu? Vamos fazer o seguinte, como nós estamos aqui com a gravação da aula, eu sugiro a vocês que dê uma pausa no vídeo e você tenta responder e depois segue o vídeo que eu vou passar a resposta para vocês e a gente vai fazer no passo a passo aqui, se é o eu, se é o mim, a gente lembrando das regras e aqui eu vou explicar para vocês também. Fechou? Pausa o seu vídeo então, que eu vou para a resposta. Bom, vamos lá. Segundo a gramática é isso aqui, né? Ó. Este presente é para mim. Vamos na primeira frase. Por que é mim? O mim é utilizado aqui na frase A, no final de período. Então, acabou o período. E outra coisa, depois do mim, não tem verbo para ele conjugar. Diferente do eu, na frase B de bola, para eu comprar aquele carro. Na frase B, o verbo aqui, ó, né? Ele aparece e está sendo, no caso aí, conjugado pelo eu. Então a diferença que há entre o A e o B é que na letra A o mim está no final do período, na letra B ele está antes de um verbo e o verbo está sendo conjugado pelo pronome eu. Ó. Eu comprar aquele carro, para eu comprar aquele carro, e não para mim. Na frase C, o eu tem a mesma função do eu na frase B de bola. Ele está conjugando o verbo viajar. Então, não necessariamente ele precisa estar no final do período para ser o mim. Ele precisa ter um verbo, no caso aí, sendo conjugado. No caso aqui, ele está realmente no final do período. Né? No final, acabou o período e tem que ser o mim, porque ó, não tem nenhum verbo depois para conjugar. Então, de fato, tem que ser o mim. Na letra D, comprei doces para mim, mesma situação da letra A, final de período, e a mesma situação da letra E, ou letra E. Eles saíram antes de mim. Fechou? Vamos lá, então. Próxima questão aí. Levando em consideração os aspectos linguísticos, opa, aqui é uma questão de certo e errado. Aspectos linguísticos, deixa eu mostrar um detalhe para vocês aqui. Quando se comenta aspectos linguísticos, aqui ó, é porque o examinador está direcionando o candidato para a gramática. O que eu quero dizer aqui com a gramática é o seguinte, gente. A gramática tem regras, ela tem normas. Então, se ela tem regras e normas, é porque ele está fazendo uma pergunta envolvendo a norma padrão da língua portuguesa, é o que a gente vai ter que verificar aí. Na frase, para mim, estudar é muito valioso, o pronome mim deveria ser substituído por eu, uma vez que está antes de um verbo. Sim ou não, certo ou errado, mesmo esquema. Pausa o vídeo, pensa e responda certo ou errado que eu vou para a resposta para vocês agora. Ah lá, o pronome deveria ser substituído, uma vez que está antes do verbo. Alguém falou assim, não, na frase tal, o pronome mim deveria ser substituído. Você respondeu sim. Vamos ver se é verdade mesmo? Então vamos ver. Vamos ver se ele deveria ser substituído aí. Coloquei aí essa resposta porque foi a resposta que alguns candidatos colocaram e vieram me perguntar. Mas o eu não está depois do verbo aí, então... Sim, o mim, na verdade, não está antes do verbo. Claro que ele está antes do verbo. Realmente ele está antes do verbo. Está aqui, ó. Então, o pronome deveria ser substituído por eu, já que ele está antes do verbo. Sim, mas olha o detalhe. Estudar é muito valioso para mim. Eu posso fazer a inversão do período e o mim não está conjugando o verbo nesse caso aí. Porque o mim não conjuga verbo. Primeiro, porque ele não é elemento conjugador do verbo. Então, o que eu posso fazer aqui? A gente pode fazer o seguinte, ó. Vou fazer aqui passo a passo. Nós vamos para a vírgula, onde está a vírgula aqui. Né? Vou até mudar de cor aqui, ó. Onde está a vírgula.
Vamos pegar o verbo estudar, nós vamos começar por ele, ó. A frase a gente começa por ele, ó. Ó, estudar. E continua. Pega o outro verbo, ó. Continua. Muito, e continua. Valioso. E aí você vai lá para o início, ó. Para mim. Muito valioso. Para mim. Ou seja, aqui, ó, completei a frase toda. Então eu comecei aqui. Olha lá, vamos fazer aqui, ó. Então lá, estudar, olha lá, estudar. É. Muito. Valioso. Para mim. Olha o que aconteceu. Ele ficou no final do período, assim como está no final do período aqui também. Porque a vírgula também encerra período. Então, o que é muito valioso para mim é estudar. Então, o estudar é o sujeito do verbo ser, na verdade. Esse é o sujeito. Né? O que é muito valioso para mim? Estudar. Então, esse é o sujeito deste verbo aqui, ó. Então, vejam que o mim não está conjugando o verbo. Se tivesse, aí sim, nós trocaríamos pelo eu. Mas ele não está conjugando. Então, quando você assinalou certo, na verdade é errado. Tá? Então, assinala errado no lugar aí. Na frase, o pronome mim deveria ser substituído? Não, errado, não deveria. Em hipótese alguma, o mim tem que continuar aí, justamente porque eu faço a escrita da frase começando pelo elemento que está depois da vírgula, eu vou até o final, depois eu volto para o para mim. Identifica como eu fiz nessa frase, olha. Para mim, estudar é muito valioso, ou estudar é muito valioso para mim. E aí você vai ver que antes do verbo tem uma vírgula, que corresponde ao final do período. Então, o mim está no final do período. Portanto, não é verdadeiro, não. É falso. Está errado isso aí. Tá? Mas muita gente respondeu certo porque caiu na pegadinha, né? A pegadinha com o eu ali, com o verbo. Olha essa outra, levando em consideração os aspectos linguísticos da gramática também. A expressão com nós, naquela tarde todos encontraram com nós, deverá ser substituída por conosco. O que você acha? Vamos lembrar da regra? Dá uma pausa no seu vídeo aí, vê se você tenta lembrar disso. É um assunto que nós vimos agora há pouco, antes de você voltar ao vídeo lá onde nós falamos sobre esse assunto, tenta responder sem voltar lá no vídeo, sem voltar naquela parte que nós falamos do conosco, que foi a primeira, né? A primeira aula. Tudo bem? Vamos para a resposta? Vamos ver o que responderam aqui. Bom, na expressão com nós, todos encontraram com nós, deverá ser substituída conosco. Sim, nesse caso sim. Opa, vamos voltar aqui. Né? Mas por quê? Porque lembra da regrinha? Lembra da regra lá? Quer voltar lá na regra para você lembrar? Vamos voltar na regra. A gente tem o conosco. Então, o conosco, ele é uma junção do conosco, né? Então, começa lá o com nós. Quando se usa o com nós? Usa o com nós quando, vamos lembrar? Temos um numeral pós-posto, um outro pronome. Né? Com todos, por exemplo, mesmo. Então, todos encontraram com nós três, por exemplo. Se fosse com nós três aqui, todos encontraram com nós três na frase, na festa. Aí o com nós estava certo. Vamos supor se fosse todos encontraram conosco mesmo na festa, conosco todos, ou com nós todos, ou com nós mesmos. Né? Com nós todos. Do jeito que você está vendo aí na frase, ó. Então, antes de numerar ou desses pronomes mesmo, mesma, mesmos, mesmas, todo, todas, usa-se o com nós. Só que nessa frase o com nós está no final do período, né? Naquela tarde todos se encontraram com nós. Está no final do período, não tem nenhum numeral pós-posto, nem outro pronome. Então, se ele está no final do período, não apresenta numeral ou qualquer outro pronome depois, tem que ser um com. Então, deverá ser substituído por com nós? Sim, essa sim. É isso aí, vamos para a próxima? Vamos lá? Levando em consideração os aspectos linguísticos, também é uma questão de certo e errado, o pronome, olha lá, o pronome de tratamento vossa reverendíssima é usado para se
dirigir a autoridades, a altas autoridades de maneira geral. Esses comentários aqui eu vou tirar daqui porque é o que eu vou falar para vocês. O que você acha? Sim ou não? Os pronomes, o pronome de tratamento Vossa Reverentíssima é usado para dirigir a altas autoridades de maneira geral. Sim ou não? Respondeu? Vamos lá? Aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Então, os pronomes de tratamento, eles têm uma função, né, se referir a autoridades. Então, no caso, por exemplo, do Vossa Reverentíssima, ele é usado para se dirigir a sacerdotes e a bispos. O pronome de tratamento adequado para altas autoridades, bem como para oficiais generais, é o Vossa Excelência, não o Vossa Reverentíssima. Então, portanto, é usado para se dirigir a altas autoridades de maneira geral? Não, de forma alguma. E sim para sacerdotes e bispos. Vamos para 5. Marque a opção cuja frase apresenta pronome relativo. Opa, vamos lá. O povo tem necessidade de que haja paz. A letra B. É preciso que você se esforce mais. A letra C. Insistimos em que você fique para o jantar. A letra D. Todos pediram que a festa fosse adiada. E a letra E ou letra E. Encontrei o livro de que você gostou. Então, o banco está perguntando para marcar a opção que apresenta pronome relativo. Vamos lá tentar fazer? Pausa o seu vídeo, tenta responder que eu vou para a resposta aqui para a explicação. Valendo, hein? Letra E ou letra E. Tá bom, vamos lá. Para ser pronome relativo à palavra que, o que você tem que fazer? Você tem que retomar um substantivo que está anteposto. Ela tem que se referir a um substantivo. Então, o que ele pega esse substantivo livro e joga para cá, ó. Então, vamos cortar a frase aqui, ó, tá? Ó, você gostou. Você gostou de quê? Quem gosta, gosta de. Por que esse de está aqui? Esse de está aqui porque o verbo gostar é um verbo transitivo indireto que exigiu um complemento com preposição de. Quem gosta, gosta de. Tá? Por isso que esse de está ali. Então eu poderia escrever, nós poderíamos escrever a frase assim, ó. Você gostou do livro. Tá? Então esse do livro seria o objeto indireto do verbo. Dentro desse que, olha lá o que tem dentro do que? Tem o livro. Ó. Então esse que é o pronome relativo. Nas frases A, B, C e D, a palavra que, na verdade, é uma conjunção integrante. Em todas elas aqui, ela tem função de conjunção integrante e não de pronome. Porque não dá para trocar o que por qual ou quais. Aqui, ó, não dá. Então, na frase 1, o povo tem necessidade do qual haja paz, da qual haja paz, não tem como, né? É preciso o qual você se esforça, também não dá. Insistimos no que, ou no qual, ou na qual você fique para o jantar, também não dá. Todos pediram o qual ou a qual a festa fosse adiada, não dá para trocar o que por o qual, ou a qual, os quais ou as quais. Então ele não tem função de pronome, sim de conjunção. Portanto, o pronome aí, a função dele é exatamente essa que você consegue substituir por qual. Então, além da letra E ou letra S, se você preferir dessa forma, ele está se referindo ao livro, nós vamos trocar esse que por qual. Então, eu posso fazer a frase da seguinte forma. Ó. O livro de que você gostou, e é de que, porque o verbo gostar exige essa preposição. Ou, então, eu posso pegar esse que, trocar por o qual, e somar a preposição de, que é do livro, ao artigo o e virar do qual. Ou, então, eu posso trocar, então, de que por do qual. Encontrei o livro de que você gostou, ou encontrei o livro do qual você gostou. Que é a tal da regência com pronome relativo. Olha a próxima. Marque a opção que completa corretamente as lacunas do trecho. A diretora e os alunos da escola marcaram uma reunião. Porém, gostaria de falar sobre as regras da escola e queriam conversar sobre a mudança de horário das aulas. Pausa o vídeo, tenta responder, que eu vou para comentário agora. Respondeu essa daqui, letra E ou letra E? Vamos ver então se é isso mesmo?
A diretora e os alunos são dois substantivos. Final do período acontece aqui, ó. Aqui está o final do período. O substantivo mais próximo do final do período é alunos. É alunos, está aqui, ó. Alunos da escola, né? São mais próximos. E o substantivo mais distante do final do período é a diretora. Quem gostaria de falar sobre as novas... gostaria, está no singular, tem que concordar com diretora. Então, aquela seria a diretora, ela que gostaria de falar sobre as novas regras da escola. E estes, que são os alunos, que é o substantivo que está mais perto do final do período, repare que ele está no plural, então o verbo querer, aqui ó, também concorda com eles ali, com os alunos. Então não é só uma questão que envolveu só o uso do aquele e aquela, mas também da concordância verbal. Mas lógico, aquele ou aquela responderia aí também. Tranquilo? Vamos para a próxima. Olha lá, marque a opção completa, correta e respectivamente as lacunas. Mesmo esquema, gente. Ó, pronome demonstrativo. Pausa o seu vídeo, tenta responder, que eu vou para os comentários e a resposta agora. Aqui, ó. Você respondeu a letra C, vamos ver se é isso mesmo? Vamos ver. Então, no caso, ó, por gentileza, pegue essa caneca que está aí perto de você. Essa, eu tenho um pronome que está longe do emissor, perto do receptor. Então, longe do emissor, né, quem emite, e está perto do receptor, de quem recebe a mensagem. Então, em relação ao espaço aí, usa-se o essa. Esta aqui é muito pequena. Agora, o esta, quando usou o esta, ele está agora aqui, ó, perto do emissor, de quem emite, né? Aqui o esta. E esta que está, esta aqui é muito pequena e aquela que está lá, aquela está mais distante do emissor. Então, na verdade, você tem como base aqui o emissor, que é quem emite, né, a frase, quem emite a frase. Uso essa, no primeiro caso, que está longe do emissor e perto do receptor. Aí uso esta que está perto do receptor e uso aquela que está longe dos dois, né? Tanto do receptor quanto do autor, ou quanto do emissor. É isso. Então, aí com relação a o espaço, né? Próximo, em qual das frases abaixo é possível encontrar um pronome possessivo? Vamos lá? Pausa o vídeo, tenta responder que eu vou lá para a explicação agora. Bom, aqui mais tranquilo, né? Pronome possessivo. Gosto de me reunir com meus amigos. Esse meu é o pronome oblíquo átono e esse meus aqui é um pronome possessivo. Só para não perder aqui os pronomes nas outras opções, na letra A o aquele demonstrativo, na letra C é o disso, que é o demonstrativo, na letra C é o esse, que é demonstrativo, e na letra E, nós temos que contribuir, que não é pronome, sim uma conjunção integrante, nós temos que contribuir, temos de contribuir, se pode trocar por de também. Então isso é mais tranquilo, questão mais tranquila, mas que envolve pronome. Vamos lá? Marca é assim, ó. Marca a opção em que a palavra certa é classificada como pronome indefinido. Vamos lá, pausa o vídeo, tenta responder que eu vou lá para a resposta agora. Pronto, certo convidado está chegando para a festa. O que nós estudamos com a palavra certo? Ela pode ser um adjetivo, mas ela pode ser um pronome quando ela estiver anteposto, ou anteposta, não, melhor dizendo, a um substantivo, que é o caso aqui, ó, anteposta a convidado, né, que é um substantivo. Letra A, esse caminho não é certo, esse certo é adjetivo, característica de caminho. Você escolheu o assunto certo na letra C, esse certo é adjetivo que se refere a assunto. Você já largou
o certo pelo duvidoso, esse certo passa a ser substantivo porque recebeu um determinante anteposto. E a letra E ou letra E é a mesma coisa. Ele recebeu um determinante que é um artigo transformado em substantivo. Então, para não perder aqui, ó, vamos lá. Adjetivo, beleza? Ó, adjetivo, e nas frases de e ou é, ele é um substantivo. E pronome mesmo aí na frase B de bola. Vamos lá para a última aqui, então, ó, no Caio, aqui eu troquei para vocês, deixei já escrito, ó lá. Esse caminho não é certo, a palavra certa é classificada como adjetivo, atribui característica ao substantivo. A letra B, a palavra certo poderia ser substituída por algum, quando as palavras certo ou certas aparecerem antes do substantivo, assumirão o sentido de pronome indefinido. E aqui, na letra C e D, na letra C adjetivo, né, assunto certo, porque está se referindo a assunto, e na letra D, ele recebe um determinante anteposto, então ele é transformado em substantivo, e na letra E, a mesma coisa. Isso que eu acabei de explicar para vocês, aí está escrito aí no slide. Vamos lá? Vamos encerrar. Pronome indefinido apenas na alternativa. O que você responde aí? Pausa o vídeo. Vamos lá para a resposta? Banca está perguntando, pronome indefinido apenas na alternativa A, muitas semanas depois. Muitas. Então vamos lá. Ó, o muitas aqui, o muitas aqui, ele é um pronome indefinido, pois aparece anteposto a um substantivo, no caso semanas. Várias semanas você pode trocar. Nesse caso é o aqueles, o pronome, só que ele é demonstrativo e faz referência ao substantivo dias, aqueles dias. Durante a aula o professor fez menção a nós, não apresenta qualquer pronome aí, então essa letra D, C já é descartada. Tais assuntos, o pronome demonstrativo tais, ele poderá ser substituído pelo correspondente esses, então esse tais é um pronome demonstrativo. E a letra E foi comentado que você disse na reunião, o pronome o, ali ó, ele vem junto com o que, né, aquilo que você disse na reunião, ele poderia ser substituído pelo demonstrativo correspondente, que é o aquilo. Então, foi comentado aquilo que você disse na reunião. Fechou? Fechamos aí. Temos aqui, ó, pronomes, fechamos pronomes, tá? Tá aqui as referências bibliográficas, o que foram utilizados aqui, os livros e obras que foram utilizados para montar esse material aqui para vocês, tá? Parte de pronomes, fechamos. A gente vai para outro assunto, fique com a gente. Obrigado pela atenção. Daqui a pouco estaremos juntos novamente. Bons estudos. Até a próxima.